O que Daniel está nos mostrando agora é o reino de Satanás, mais conhecido por nós como o reino do anticristo. O texto vai nos mostrar 10 chifres, verso 7, verso 8 e verso 24. Veja, os 4 reinos vieram e passaram. Você não tem mais a Babilônia, o Império Medo-Persa, os gregos e os romanos. Esses reinos passaram, mas olha no verso 12 comigo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado uma prolongação de vida por um prazo de tempo. Ou seja, esses 4 reinos passaram, mas existe algo espiritual desses reinos que continuam. Esse reino que devorou esses 4 reinos, nós vemos brotando 10 chifres. 10 chifres emanam de Roma. Daniel viu algo que Nabucodonosor não tinha visto. Nabucodonosor viu apenas a estátua. Nabucodonosor vê apenas os reinos gloriosos desse mundo. Daniel viu que um reino faria guerra contra Deus. Que um reino faria guerra contra o Senhor. E esse é o reino do anticristo. E você encontra isso extremamente claro na escritura em Apocalipse capítulo 13, em Apocalipse capítulo 17. Esse reino de Satanás, ele terá uma unidade ao redor dele. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Esse reino de Satanás terá uma união. A união, escute isso aqui. Aonde ficava Roma? Onde ficava Roma? Na Europa. E nós não estamos vendo um ensaio de unidade dos países da Europa? Sim ou não? Chama-se o quê? A União Europeia. Isso já é um ensaio desse espírito do anticristo tentando criar uma nova Roma. Então o texto vai nos mostrar um pequeno chifre, verso 8, verso 11, verso 24 ao verso 26. Desses 10 reinos surgirá o anticristo. Esse é o reino demoníaco falsificado da besta. E anticristo, ele tem 2 símbolos. Ele pode significar anti, contra Cristo, ou aquele que substitui ou tenta substituir a Cristo. Qual é o próximo evento? Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual é o próximo evento global com base em Daniel 7? O próximo evento global, mundial, é a renovação do Império Romano. Hoje nós conhecemos Grécia, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda, e isso tudo são remanescentes do Império Romano. O texto nos fala desse chifre pequeno, esse anticristo, homem da iniquidade. Ele vai começar pequeno, silencioso, mas ele se tornará grande e poderoso. Olhe o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do verso 3 ao 4 e do 9 ao 10. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Escuta isso aqui. A igreja vai conhecer quem é ele. Não importa se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Todas as linhas acreditam que a igreja, antes da volta de Jesus, ela vai conhecer quem é de fato o anticristo. O apóstolo Paulo diz que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Escute isso. Eu sou teu pastor. Nem sempre eu posso vir aqui e pregar um sermão para você com chaves de como viver uma vida vitoriosa. A Bíblia também tem uma categoria profética no meio dela, e eu preciso te pregar isso também. É importante que você ouça isso. Apocalipse, capítulo de número 13, leia em casa, fala de uma falsa ressurreição da besta provocada pelo dragão. Fala sobre uma guerra santa, fala sobre blasfêmias contra Deus, fala sobre falsos milagres e fala também sobre a marca da besta. Apocalipse de número 17 fala sobre o espírito da Babilônia, pecado sexual, santos mártires e a besta sendo como um promotor do diabo nesse mundo. Escute. Daniel capítulo 7, verso 24, diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantará daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará os 3 reis. O anticristo, antes de se manifestar, ele vencerá 3 grandes governantes. E então Satanás o ungirá para que ele prossiga com os propósitos do diabo nesse mundo. Verso 8, Daniel 7. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia o quê? Olhos. Os olhos aqui, eles mostram um conhecimento extraordinário do anticristo. E uma vez perguntaram na internet se você já teve medo de ser um anticristo. Você está livre disso, ok? Ele vai ter um conhecimento extraordinário, uma oratória extraordinária, vai ser alguém extremamente inteligente, um líder nato, e ele vai liderar o mundo inteiro. O mundo por completo. Então, alguns dizem o quê? Que o anticristo é o Trump. Você consegue imaginar o Trump governando o mundo todo? Não, né? Chega a ser engraçado. O Biden não governa nem as cuecas dele. O Lula. O Bolsonaro. Quem é mais de esquerda pensa que é o Bolsonaro. Quem é de direita pensa que é o Lula. Com todo respeito a todas essas visões, nenhum desses cidadãos correspondem à figura que Apocalipse e Daniel estão nos mostrando. Vai ser uma figura amada por direitistas e esquerdistas. Esse cara vai chegar e ele vai unir o mundo. E ele vai trazer paz ao mundo. Ele vai firmar um acordo com Israel. Deixa eu seguir aqui no esboço, senão eu vou falando demais. Verso 25. Provavelmente está falando da primeira parte da grande tribulação. O texto diz: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues às mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Alguns vão dizer que isso aqui são 3 anos e meio. Pode ser, como pode não ser. O que nós sabemos é que são 3 tempos e meio que Daniel está nos mostrando. Alguns vão dizer que é feito, nós temos 7 anos de grande tribulação, Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo chega, faz um pacto com Israel, como para proteger Israel, e nesse pacto constrói o 3º templo. Porque o texto diz que ele vai profanar o templo. Mas como que ele vai profanar o templo se não tem templo? Tem que construir o templo. Pode ser? Pode ser. Então ele chega, ele faz uma aliança com Israel, profana esse templo, e depois de 3 anos e meio ele quebra a aliança com Israel. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, escuta o que eu vou dizer. Desde que Israel foi refundado como nação, Israel não perdeu nenhuma guerra. Sim ou não? Não perdeu nenhuma guerra.
Mas quando vocês virem Israel perder a guerra, e Israel em algum momento vai perder a guerra, saibam vocês que nós estamos muito perto da volta de Jesus. E isso se aproxima. Esse anticristo, verso 21 ao verso 23 e verso 25, ele vai fazer guerra contra os santos. Ele vai guerrear contra o povo de Deus, contra você. Ele vai guerrear contra a igreja. Haverá uma guerra contra o povo de Deus. E em algum momento os santos serão vencidos. Verso 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Em algum momento, a igreja, o povo de Deus vai ser oprimido de tal ponto que vai parecer que não há saída, que estamos perdendo. Os santos serão vencidos. Verso 25, o texto diz que os santos serão oprimidos nas suas mãos. Porém, no verso 18, no verso 22 e no verso 27, o texto diz que por fim o povo de Deus será vitorioso. Bendito seja o nome de Jesus. Aí você diz, pastor, mas ainda não estamos no reino do anticristo. Porém, o apóstolo João disse que o espírito do anticristo já opera no nosso meio. Nós podemos ver um espírito do anticristo tentando substituir Jesus, operando no nosso meio. Nós podemos ver isso em todos os lugares. Uma época onde é apresentado um Jesus falsificado. Há uma luta do Espírito Santo contra Satanás. Homens cheios do Espírito estão guerreando na esfera pública contra pessoas possessas por espíritos demoníacos. E o diabo está tentando concluir e apresentar um falso reino falsificado. Um reino falsificado. Um reino econômico, político e espiritual. Veja, o reino de Deus vem do céu. O reino de Satanás, segundo Daniel, emerge da terra, emerge debaixo da terra, emerge do mar. É uma obra humana, demoníaca. Não é uma obra divina. Não é uma obra do Senhor. Não é uma obra do Espírito. Eu pergunto para você, aonde você está vendo o espírito demoníaco do anticristo agindo na nossa cultura hoje? Aonde você está enxergando o espírito de Satanás? E é muito bonito nós termos agora os diferentões da igreja. Não, eu estou vendo a igreja se corromper. A igreja é o problema. A igreja é o problema o tempo todo. Mas ei, diferentão. Você não está vendo o diabo agindo na cultura? Você não está vendo o diabo, Satanás, agindo na cultura como a Escritura mostra? Você não está vendo a cultura sendo encharcada pelas forças espirituais da maldade? Me diga, quando você fala que você é cristão, está tranquilo? Quando você abre as redes sociais, como que o cristão é tratado? O espírito do anticristo está agindo em nossa cultura hoje. Daniel nos mostra, em primeiro lugar, o reino humano. Em segundo lugar, ele nos mostra o reino do anticristo. Mas em terceiro lugar e último, ele nos mostra, bendito seja o nome de Jesus, o reino de Cristo. Aleluia. Verso 9 ao 14 e depois verso 27 ao 28, leia comigo. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, aleluia. E os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Nós lembramos disso de Apocalipse, né? O seu trono eram o quê? Eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais,
foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dada a prolongação da vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, aleluia, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará. O seu reino jamais será destruído. Verso 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bendito seja o nome de Jesus. Aplaude mesmo, meus irmãos. Aplaude, porque é tudo sobre Jesus. Aleluia, aleluia.